pouco sobre o grupo das pteridófitas. O que são as pteridófitas? As pteridófitas são plantas vasculares que não possuem semente. O exemplo mais comum das pteridófitas é a samambaia, que todos nós conhecemos. As principais características das pteridófitas são que elas são compostas por raiz, caule e folhas. São tranqueófitas, ou seja, possuem um sistema de condução que transporta a seiva de raízes até as folhas. Nestes dutos também são transportados alimentos para o restante do organismo. Possui folhas divididas em foliolos, que são a subdivisão de folhas. A maior parte das espécies possui reprodução sexuada, porém algumas podem se reproduzir assexuadamente através de brotamento. O sistema de transporte de seiva possibilita sustentação à planta. Possuem a capacidade de se desenvolverem sobre o tronco de árvores. Possui caule, chamado de rizoma, muito parecido com raiz. Alguns exemplos de pteridófitos são as avencas, as samambaias, os xaxins e as cavalinhas. O grupo das pteridófitas compreende plantas que, diferentemente das briófitas, possuem vasos condutores de seiva, sendo por isso consideradas tranqueófitas, como eu já havia dito. Seus representantes podem viver sobre o tronco de árvores e arbustos, que são chamadas de epífitas, ou mesmo em ambientes aquáticos. Avencas, samambaias e espécies do gênero Selaginella e Licopódio são as integrantes deste grupo. O fato de serem tranqueófitas fez com que o transporte de seiva, nutrientes e água se tornasse mais eficiente. Essa característica, aliada ao surgimento de tecidos de sustentação, permitiu que seus representantes apresentassem maior porte e se mantivessem eretos. As pteridófitas possuem rizoma, que é um tipo de um caule semelhante a uma raiz, subterrâneo ou localizado bem próximo ao solo, quase imperceptível. Tem ainda folhas divididas em foliolos, sendo que as mais jovens, dominadas báculos, se apresentam enroladas. Samambaias, avencas, xaxins e cavalinhas são alguns dos exemplos mais conhecidos do grupo de plantas das pteridófitas. Atualmente, as pteridófitas são importantes pelo seu valor alimentar. É comum casas de jardim serem embelezados por samambaias e avencas, entre outros exemplos. Ao longo da história da Terra, as pteridófitas foram os primeiros vegetais a apresentar um sistema de vasos condutores de nutrientes. Isso possibilitou um transporte mais rápido de água em produtos vegetais e assim favoreceu também para o surgimento das plantas de porte elevado. E o corpo das pteridófitas possui raiz, caule e folha. O caule das atuais pteridófitas, em geral, são subterrâneos e têm um crescimento horizontal. Mas em algumas pteridófitas, como o chassis, o caule é aéreo. E as folhas de cada folha dessas plantas divide-se em pequenas partes, assim formando os folículos. E a maioria das pteridófitas é terrestres, como as briófitas, e preferencialmente costumam viver em lugares úmidos e sobreados. Bom dia pessoal, vou falar um pouco sobre a reprodução das pteridófitas. Da mesma maneira que as briófitas, as pteridófitas se reproduzem em uma fase assexuada e outra sexuada. Para descrever a reprodução das pteridófitas, vamos tomar como exemplo a samambaia. A samambaia é uma planta sexuada produtora de esporos. E também representada por esporífitos. Em certas épocas, na superfície interior das samambaias, nas folhas, surgem uns pontinhos chamados de soro. Quando surgem esses pontinhos chamados soro, quer dizer que a samambaia está na época da reprodução. Quando os esporos amadurecem, o soro se abre. E então os esporos caem no chão, no solo úmido. Cada esporo pode germinar um monte de protalo. Pode germinar e pode produzir um monte de protalo. O protalo é uma planta sexuada, produtora de gametas.
Por isso, ela representa a fase chamada de gametófita. O protado das samambaias são estruturas onde contém o anterozoides e a osfera. No interior do protado existe água em abundância, para que o anterozoide possa se locomover melhor e que nade até a osfera fecundando. O embrião, por sua vez, se desenvolve e forma uma nova samambaia, isto é, um novo esporófito. Quando adulta, a samambaia forma os soros, iniciando um novo ciclo de reprodução. Como você pode perceber, as briófitas e as pteridófitas precisam de água para sua fecundação.